Fala pessoal, vamos para as análises dos jogos deste sábado 9 de abril de 2022, mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de quinta-feira. Começando aqui, tivemos um back Barcelona, não bateu esse back, o Barcelona poderia ter perdido aí por uns 2 gols de diferença. A equipe do Eintracht Frankfurt teve várias chances ali reais de gols, mas acabou não marcando e o Barcelona acabou empatando a partida e terminou nesse 1 a 1. Ainda ficou com 1 a mais ali nos 78 minutos, mas ficou mesmo nesse placar de 1 a 1 e não bateu o back. O Feyenoord, cara, que jogo louco. Esse jogo do Feyenoord foi um jogo bom para pegar gols. O Feyenoord fez um gol aí já com 10 minutos de jogo. Eu não peguei esse gol. Também não peguei esse empate aqui, mas eu vim pegar esse gol de empate do Feyenoord e peguei também esse gol da virada. Esse gol aqui aos 95 eu já não peguei porque eu já não quis mais entrar. Eu já acreditava até inclusive que o Feyenoord não iria mais tomar um gol e também não faria mais gol e acabou saindo o gol de empate. Bodo Glimt contra Roma, colocamos Lei Roma. O Bodo Glimt saiu perdendo o jogo, mas é uma equipe muito forte jogando em casa e acabou virando a partida e acabou complicando a vida da Roma na competição. A Roma precisa vencer jogando em casa por no mínimo um gol de diferença para levar para a prorrogação. E tivemos também o back Olympique Marseille. A equipe do Marseille jogando em casa é uma equipe forte e fez 2 a 0 no primeiro tempo. Esse gol primeiro eu peguei, o segundo eu já estava fora do mercado e depois não fiz mais nada nesse jogo. Então foi um jogo bom aí para trabalhar. E na nossa lista bateram aí 2 jogos e erramos 2. Acertamos o back Olympique Marseille e o Lei Roma e erramos o back Feyenoord e o back Barcelona. Vamos agora para as análises dos jogos deste sábado. É um sábado aí com muitos jogos, tem o início da Série A do Campeonato Brasileiro, jogos da Série B, então é importante seguir firme aí nos seus métodos e gestão de banca. Vamos começar com a Premier League, Everton contra Manchester United. A equipe do Everton vem muito mal nessa temporada, corre sérios riscos de ser rebaixado. A classificação, o Everton é o 17º colocado, o Manchester United é o 7º colocado e busca aí uma vaga para as competições europeias. Jogando em casa, a equipe do Everton ocupa a 12ª colocação em 14 jogos, venceu 6, empatou 1 e perdeu 7, marcou 19 gols e sofreu 19, conquistou 19 pontos. Jogando fora de casa, a equipe do United ocupa a 5ª colocação. Em 14 jogos, venceu 6, empatou 5 e perdeu 3, marcou 24 gols e sofreu 22, conquistando apenas 23 pontos. As últimas partidas entre eles, o Manchester United leva vantagem, são 2 vitórias e 2 empates. O Everton vem aí de 3 derrotas consecutivas, foi goleado na Copa pelo Crystal Palace, perdeu para o West Ham e perdeu para o Burnley no último jogo. O Manchester United vem de empate contra o Leicester, jogando em casa, perdeu em casa para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, quando foi eliminado. Não vem fazendo uma boa temporada também. E diante desse cenário, eu vou buscar o back Manchester United. Dando sequência, vamos para o jogo entre Arsenal e Brighton. A equipe do Arsenal deu uma recuperada boa no campeonato e briga por vaga nas competições europeias. A equipe do Arsenal ocupando a 5ª colocação em 29 partidas, venceu 17, empatou 3 e perdeu 9. Marcou 44 gols e sofreu 34, conquistando 54 pontos. A equipe do Brighton vem aí no meio de tabela, ainda briga contra o rebaixamento, mas está 10 pontos à frente. Não acredito que o Brighton vai ser rebaixado nessa temporada. Em 30 jogos, venceu 7, empatou 13 e perdeu 10. Marcou 26 gols e sofreu 36, conquistou 34 pontos. Jogando em casa, a equipe do Arsenal ocupa a 3ª colocação. Em 15 partidas, venceu 10, empatou 2 e perdeu 3. Marcou 24 gols e sofreu 12. Conquistou 32 pontos. Jogando fora de casa, a equipe do Brighton, em 14 partidas, venceu 4, empatou 7 e perdeu 3. Marcou 16 gols e sofreu 16. Conquistou 19 pontos. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Arsenal leva vantagem,
venceu 2, perdeu 1 e empatou a última em 0-0. O Arsenal vem de derrota para o Crystal Palace, jogando fora de casa. Mas a race do Arsenal aqui é até interessante, tem apenas 2 derrotas nos últimos jogos. O Brad vem aí numa sequência muito ruim, já são 8 jogos sem vitória, empatou na última rodada contra o Norwich, jogando em casa. Nesse jogo eu vou buscar o back Arsenal também. O Arsenal é um time que está jogando melhor. Dando sequência, esse jogo do Chelsea eu não vou fazer nada, tem um jogo de volta no meio de semana pela Liga dos Campeões, provavelmente vai poupar alguns jogadores, a Aston Villa e Tottenham. Esse jogo aqui, o Tottenham deu uma recuperada boa no campeonato, o Aston Villa vem aí de 3 derrotas consecutivas. O Tottenham ocupa a 4ª colocação em 30 jogos, venceu 17, empatou 3 e perdeu 10, marcou 52 gols e sofreu 37 e conquistou 54 pontos. Tem a chance de vencer e colar no Chelsea. O Aston Villa em 30 partidas, venceu 11, empatou 3 e perdeu 16, marcou 42 gols e sofreu 42, conquistando 36 pontos. Jogando em casa, a equipe do Aston Villa ocupa a 13ª colocação. Em 14 jogos, venceu 5, empatou 3 e perdeu 6, marcou 24 gols e sofreu 21, conquistou 18 pontos. Jogando como visitante, a equipe do Tottenham ocupa a 6ª colocação. Em 15 partidas, venceu 7, empatou 2 e perdeu 6, marcou 21 gols e sofreu 20, conquistando 23 pontos. As últimas partidas entre eles, o Tottenham venceu 2 e perdeu 1. Os últimos jogos do Aston Villa vêm de 3 derrotas consecutivas, perdeu para o Wolverhampton, perdeu para o Arsenal e perdeu para o West Ham. O Tottenham vem aí de 3 vitórias seguidas, na última rodada goleou o Newcastle jogando em casa, fez 5-1. Nesse jogo, se o Tottenham tiver com o time titular e mostrar um padrão claro de back, eu vou buscar o back, mas pré-live aqui eu vou ficar com esse lei Aston Villa. Dando sequência, temos a La Liga. Eu não vou fazer nenhuma análise aqui no pré-live, mas esse jogo do Villarreal contra o Bilbao pode ser um jogo bem interessante para buscar um lei Villarreal se entrar com time reserva, porque joga no meio de semana contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. O Real Madrid nessa hora de 1,40, embora eu acho que vai vencer, mas talvez pode poupar alguns jogadores, também não vou fazer nada. Na Bundesliga eu não devo fazer nada também neste sábado. Na Itália temos Inter contra o Verona, é um jogo aqui bem interessante, a Inter buscando aí o título ainda, venceu a Juventus na última rodada fora de casa e está aí a 4 pontos do Milan. O Verona é uma equipe que não briga por muita coisa mais no campeonato, não acredito que vá ser rebaixada, também não acredito muito que vá conseguir uma vaga aqui nas competições europeias. Jogando em casa, a equipe da Inter de Milão ocupa a 1ª colocação, em 15 partidas venceu 10, empatou 3 e perdeu 2, marcou 36 gols e sofreu 13, conquistou 33 pontos. Jogando fora de casa, o Verona é apenas o 11º colocado. Em 15 partidas, venceu 3, empatou 7 e perdeu 5, marcou 24 gols e sofreu 27, conquistou apenas 16 pontos. Os últimos jogos entre eles, a Inter leva vantagem, venceu 3 e empatou 1. A Inter vem de vitória fora de casa contra a Juventus, depois de empatar em casa contra a Fiorentina e fora de casa com o Torino. O Verona vem de vitória contra o Genoa, depois de empatar fora contra a Empoli. Nesse jogo aqui eu vou buscar um back Inter de Milão, mas daqui tem que ter muita cautela, essa odd muito baixa. Se o Verona começar pressionando, essa odd vai subir muito rápido, e se realmente estiver mostrando o padrão claro de back, aí eu vou pegar um back, porque essas odds baixas são mais complicadas para entrar no back. Dando sequência ainda na Série A italiana, vamos para o jogo Cagliari contra a Juventus. A Juventus ocupa a 4ª colocação e perdeu na última rodada para a Inter de Milão. A Juventus ainda busca uma vaga aí na próxima Liga dos Campeões. Jogando em casa, a equipe do Cagliari ocupa a 16ª colocação, em 15 partidas, venceu 2, empatou 6 e perdeu 7, marcou apenas 16 gols e sofreu 26, conquistando apenas 12 pontos. Jogando como visitante, a Juventus ocupa a 5ª colocação. Em 15 jogos, venceu 8,
empatou 5 e perdeu 2. Marcou 27 gols e sofreu 17, conquistando aí 29 pontos. As últimas partidas entre eles são 3 vitórias da Juventus e uma do Cagliari. O Cagliari vem aí de 4 derrotas consecutivas. A Juventus vem de 2 derrotas nos últimos 3 jogos, uma delas para o Villarreal na Liga dos Campeões, perdeu em casa por 3-0, mas vinha de uma sequência boa no campeonato italiano. Nesse jogo eu vou buscar um back Juventus. Dando sequência, vamos para a Ligue 1, campeonato francês, o jogo Clermont contra o Paris Saint-Germain. O PSG já é praticamente campeão, faltando 8 rodadas, ocupa a primeira colocação com 68 pontos, dificilmente vai perder esse título. E o Clermont vem aí na 17ª colocação, brigando contra o rebaixamento. Jogando em casa, o Clermont ocupa a 18ª colocação. Em 15 partidas, venceu apenas 3, empatou 5 e perdeu 7. Marcou 16 gols e sofreu 22. Jogando fora de casa, o PSG ocupa a 3ª colocação. Em 15 partidas, venceu 7, empatou 4 e perdeu 4. Marcou 25 gols e sofreu 20, conquistando 25 pontos. Os últimos jogos entre eles, no primeiro turno, o Paris Saint-Germain venceu por 4-0. Os últimos jogos do Clermont são 4 derrotas consecutivas. E o Paris Saint-Germain vem aí de uma goleada em cima do Lorient por 5-1, depois de perder para o Mônaco. Nesse jogo eu vou buscar o back PSG. Dando sequência, vamos para os jogos do Campeonato Brasileiro. Temos 3 partidas e todas essas equipes jogam no meio de semana pelas competições Sul-Americana e Libertadores. Fluminense e Santos. O Fluminense venceu no meio de semana pela Sul-Americana, venceu a equipe do Oriente Petroleiro por 3-0, mas no meio de semana que vem enfrenta o Júnior Barranquilla na Colômbia e a Sul-Americana só classifica o primeiro colocado. Então é importante que o Fluminense consiga conquistar pelo menos um ponto e deve poupar algum jogador. O Santos perdeu na estreia e recebe em casa a Universidade Católica do Equador e precisa vencer para sonhar com a classificação. Nesse jogo eu não vou fazer nada. Atlético Goianiense e Flamengo também não vou fazer nada nesse jogo. São 2 equipes que jogam no meio de semana. O Atlético Goianiense vai à Argentina jogar contra o Defensa e Justiça. O Atlético Goianiense vem de uma sequência de vitórias muito boa do campeonato estadual e venceu na última partida a LDU de Quito, enquanto o Flamengo não vem fazendo boas partidas, apesar de estar ganhando, mas joga também no meio de semana em casa pela Libertadores contra o Tajeres da Argentina e vou ficar de fora desse jogo também. Palmeiras e Ceará. A equipe do Palmeiras tem vida mais fácil. No meio de semana vai pegar uma equipe bem fraca em casa, o Independiente Petroleiro, um time da Bolívia. Provavelmente não vai poupar nesse jogo contra o Ceará, deve aí buscar a vitória para tentar largar com os 3 pontos. O Ceará vai jogar fora de casa, vai à Venezuela jogar contra o Deportivo La Guaira. Nesse jogo eu vou buscar um back Palmeiras. Dando sequência, vamos para a Major League Soccer, a MLS. Aqui eu vou pegar apenas um jogo, que é o do Philadelphia Union contra o Columbus Crew. A equipe do Philadelphia vem fazendo um início de campeonato muito bom. Em 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, ocupa a 5ª colocação, mas em 3 partidas venceu 2 e empatou 1, marcou 5 gols e sofreu apenas 1. Jogando como visitante, a equipe do Columbus ocupa a 16ª colocação. Em 2 jogos fora de casa, são 2 empates, marcou 4 gols e sofreu 4. As últimas partidas entre eles foram 2 vitórias do Philadelphia Union e 1 empate em 0-0. O Philadelphia Union nos últimos jogos venceu 4 partidas e empatou 1. Já a equipe do Columbus vem de derrota na última rodada. Nesse jogo eu vou buscar o back Philadelphia. Dando sequência, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui na Série B eu vou pegar apenas esse jogo da Ponte Preta contra o Grêmio. A Ponte Preta fez um início de temporada muito ruim,
acabou sendo rebaixada no campeonato estadual. A última vitória da Ponte Preta foi no dia 9 de fevereiro contra a Ferroviária, depois empatou 2 e perdeu as outras. O Grêmio foi campeão estadual, venceu os 2 jogos na final. E diante deste cenário, apesar de ser estreia do campeonato, é um pouco mais complicado, mas eu vou buscar o Beck Grêmio. Essa é a nossa lista para os jogos deste sábado: Beck Manchester United, Beck Arsenal, Beck Inter de Milão, Beck Juventus, PSG, Palmeiras, Filadélfia e Grêmio. E apenas o Lei Aston Villa. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!